Em meio a um tempo de guerras, alianças políticas e muita idolatria em Israel, surgiu um homem quase esquecido pelos registros da Bíblia, mas cuja voz ecoa até hoje como símbolo de coragem e fidelidade. Seu nome era Micaías, filho de Imlá, um profeta que ousou dizer aquilo que ninguém queria ouvir. A cena se desenrola no período do rei Acabe, governante de Israel, conhecido por sua obstinação em seguir caminhos contrários ao Senhor. Ao seu lado estava a rainha Jezabel, que incentivava a idolatria e a perseguição contra os verdadeiros servos de Deus. Ao sul, reinava Josafá, rei de Judá, um homem piedoso que temia o Senhor, mas que em certo momento buscou aliança com Acabe. Os dois reis decidiram se unir para guerrear contra Ramote e Gileade. Mas antes de sair à batalha, Josafá pediu que buscassem a orientação de um profeta do Senhor. Acabe reuniu 400 profetas, todos dispostos a dizer exatamente o que ele queria ouvir. Eles proclamaram vitória e garantiram que Deus entregaria a cidade nas mãos do rei. Mas Josafá não estava convencido. Havia em seu coração um incômodo. Então perguntou a Acabe: "Não há ainda aqui algum profeta do Senhor a quem possamos consultar?" Relutante, o rei respondeu: "Há um homem chamado Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas somente o mal." Esse detalhe mostra a essência de Micaías. Ele não era o profeta da conveniência, nem o homem que falava para agradar. Pelo contrário, sua fidelidade ao Senhor custava-lhe a reputação e o favor dos homens. Ainda assim, Josafá insistiu e Micaías foi chamado. Enquanto os mensageiros iam buscá-lo, disseram: "Eis que todos os profetas estão predizendo sucesso para o rei. Que a tua palavra seja como a deles e fala o que é bom." Mas Micaías respondeu com firmeza: "Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei." Diante dos reis, Micaías primeiro ironizou, repetindo a mesma mensagem dos falsos profetas. Acabe percebeu o tom e o pressionou: "Quantas vezes devo te conjurar para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor?" Então Micaías revelou a visão que recebera: Israel disperso pelos montes, como ovelhas sem pastor. Era a imagem clara da derrota e da morte do rei. A verdade caiu como uma pedra no coração da assembleia. Os falsos profetas zombaram, e um deles, Zedequias, chegou a esbofetear Micaías, acusando-o de mentiroso. Mas Micaías manteve-se firme: "Se tu voltares em paz, é porque o Senhor não falou por mim." A resposta de Acabe foi a esperada. Mandou prender Micaías e ordenou que fosse alimentado com pão e água de aflição, até que o rei retornasse vitorioso. Mas a palavra do Senhor não falha. Na batalha, Acabe tentou se disfarçar, pensando que enganaria o destino profético. Porém, uma flecha lançada ao acaso o atingiu mortalmente, e assim se cumpriu exatamente o que Micaías havia anunciado. A história de Micaías é um lembrete poderoso de que a verdade de Deus não depende da aceitação dos homens. Ele não teve multidões aplaudindo suas palavras, não conquistou o favor dos poderosos e terminou sua missão na prisão. Mas sua voz foi registrada como um farol de fidelidade em meio a uma geração de engano. Enquanto os 400 profetas diziam o que agradava aos ouvidos, apenas um homem escolheu permanecer fiel ao que o Senhor havia revelado. Isso nos mostra que a maioria nem sempre está com a verdade, e que ser fiel a Deus pode significar caminhar sozinho, enfrentando oposição, zombaria e até perseguição. Micaías nos ensina que falar a verdade tem um preço, mas o silêncio diante do erro custa muito mais. Ele preferiu a reprovação dos homens à reprovação de Deus. Sua coragem nos inspira a sermos fiéis, mesmo quando o mundo inteiro prefere ouvir apenas aquilo que conforta e massageia o ego.
Assim como Micaías, somos chamados a viver em fidelidade, mesmo que nossa voz seja a única dissonante em meio à multidão. Pois, no final, a palavra de Deus sempre se cumpre e a fidelidade sempre é recompensada pelo Senhor.